O cinema novo, esse fenômeno estranho e ao mesmo tempo simples, ele é mais ou menos o resultado de um encontro de pessoas que se tornaram amigas íntimas e que pensavam na mesma coisa, e que é o cinema, e que iam muito ao cinema, mas ver filme estrangeiro, e discutiam em bares. Em geral, tem sempre um bar no meio do cinema novo. E eles discutiam muito, até que num dado momento, esse dado momento é mais ou menos em 57, 58, 59, antes de 60, se decidiu, como se fosse uma pessoa que compra um trem elétrico para brincar, como uma pessoa que vai a uma loja de esportiva para comprar uma raquete de tênis e bola, e entra para um clube e vai nadar. E se decidiu, mais ou menos por brincadeirinha, de fazer filme, que a gente não precisava ficar só vendo os filmes dos gringos, dos estrangeiros, e ser influenciado por uma maluquice que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Havia na rua Álvaro Ramos, em Botafogo, um laboratório que fazia revelação, sobretudo de filmes de Canal 100, de Jornal Atlântida, Atualidade da Atlântida, revelava e passava nos cinemas antes dos filmes estrangeiros. Em frente a esse laboratório havia um bar, que o laboratório se chamava Líder. O bar ficou sendo chamado por nós o Bar da Líder. Aquele trecho da Rússia só se falava em cinema, só se pensava em cinema, só se bebia cinema dentro dos copos das tulipas de chope. O Bar da Líder reunia, sem nenhum compromisso prévio, as pessoas às 6 da tarde. Em geral, era às 6 da tarde que os encontros se davam, e os filmes eram inventados, projetados, criados, e como brinquedos, porque parecia que a gente não acreditava que aquilo ia dar certo. Nós éramos ainda, eu chamo isso a fase adolescente do cinema novo. A primeira impressão que me vem dessa história do Davi do cinema novo é Davi encontrando com Truffaut, num encontro que eu não vi, mas eu sei que existiu, na rua Álvaro Ramos, levando o Truffaut para ver as moviolas onde se montava Barravento, Grande Feira, aqueles filmes ali daquele momento. E deixando o Truffaut diante daquelas moviolas jurássicas, inteiramente emocionado, que levou, inclusive, essa emoção para o Festival de Cannes, com essa notícia de que está havendo alguma coisa lá, né? Tem um negócio acontecendo ali embaixo que não é comum. Um ano e meio depois desse lance da Líder, eu estava com o Davi em Paris, Champs-Élysées, mês de maio, uma primavera linda, estou com o Davi, né? E surge Truffaut com Alexander Stewart, né? Então, para mim, era um momento assim, importante. E o Davi conversando com o Truffaut, assim como eu estou conversando com vocês, com a maior amizade. Eu acho que o Davi, pessoalmente, era o mais internacional de todos os nossos cineastas. Eu nunca vi uma rede de amizades tão grande no exterior como a formada por Davi. Nem Nelson, nem ninguém, só Davi. Aí é que você via um Davi, de fato, transcendente, sabe, em termos de afetividade e de respeito que as pessoas tinham por ele, sabe? A coisa do pensar o cinema em termos de uma projeção lá fora. É verdade. Não pensar provincianamente. Nunca foi. Mas eu gosto muito de lembrar Davi, quando eu deixei a fase de cineclubismo militante, eu já jovem diplomata, terceiro secretário,
Davi, que tinha uma vontade enorme de ser funcionário público, sempre teve, ele aparece na divisão cultural e diz assim: escuta, vamos cuidar um pouquinho de cinema? Compreendi o que foi Davi para o cinema novo, né? Ele era tudo, né? Ele era desde o automóvelzinho dele, no início era um Fusca, depois passou aquele Gordini. Cada filme do cinema novo tinha uma gota de sangue do Davi, de esforço, de trabalho, ele levando equipamento. Quando quebrava uma câmera, ele encontrava alguém que tivesse uma câmera para alugar, às vezes até para emprestar. Até Mauro Humberto, eu acho que o Davi foi o homem que prestou os maiores serviços ao cinema novo. Ele, inclusive, fez Mauro Humberto já com certo atraso, né? Entende? Quando ele já poderia estar fazendo os filmes dele. Ele foi o último cineasta dos fundadores do Cinema Novo, ele foi o último que filmou, né? Foi. Depois de todo, porque o Memória de Helena é de 1969, todos eles já tinham feito os seus primeiros filmes, e ele foi o último. Pois é, mas eu me lembro do Davi, antes dos primeiros filmes mesmo do Cinema Novo, quando ele estava fotografando o curta-metragem do Cacá. Exatamente. Né? Ele fazendo um carrinho de madeira, com trilhos de madeira para a câmara de jogar, usando uma Paiar Bolex. E nessa época eu acompanhei a filmagem um pouco como fotógrafo de cena, e eu já escrevia em jornal, eu fazia crítica de cinema já. E a gente conversava muito ali, ele fotografando, eu um pouco ao lado dele, nos intervalos, sobre crítica de cinema. Que ele tinha sido crítico. Exatamente. Do Metropolitano, né? Exatamente. Que era o jornal da PUC. Né? Exatamente. E eu, muito tempo depois, quando ele estava organizando o livro Cartas do Meu Bar, um conjunto de textos que ele me mostrou para a gente organizar o livro, eu descobri um texto que ele tinha escrito nessa época que eu não tinha lido, entende? Sobre o que ele preferiu não publicar no Cartas do Meu Bar, inclusive. Sobre que critérios deveria ter um crítico para analisar um filme brasileiro naquele momento. Não nos serve para nada utilizar toda a bagagem da informação crítica, estética, histórica de cinema que a gente tem. Quer dizer, a gente não pode pegar o momento em que nós estamos inventando uma cinematografia e julgar esse momento com as informações que nós recebemos antes e que dão conta de uma cinematografia já estabelecida. Quer dizer, nós não podemos usar os mesmos critérios de avaliação do cinema americano ou europeu dele para discutir o que nós estamos ainda querendo inventar. Entende? Davi tem no Cinema Novo uma contrapartida junto com a posição do Glauber, né? Toda aquela agitação, todo aquele entusiasmo do Glauber encontra no Davi além de um artesão, um cara que pega no pesado, pega o Gordini e vai atrás da câmera do Wilson Silva, um diplomata. Ele cria uma situação absolutamente nova, que era totalmente improvável para o Glauber realizar, né? E ele realiza aquilo com uma elegância, uma discrição total, né? O Davi era uma espécie de mistério para o Glauber, né? Eu costumo, por isso, dizer que o Davi, de todos nós, foi o mais íntimo do Glauber. Não é? Você concorda? Porque o Glauber se aproximava dele de uma maneira até cuidadosa, muitas vezes. Não é? É o outro lado da mesma moeda. O outro lado, exatamente. Por mais que o Glauber dissesse a nós depois o que ele pensava do Davi, diante do Davi, o Glauber se aproximava muito cuidadosamente do Davi. Na fase, digamos assim, Prado Júnior de Davi, né? Primeiro o Bar do Pedro, depois ele passou para o Santo Expedito. Eu até hoje, quando eu passo em frente ao Santo Expedito, eu fico muito triste, porque havia o balcão, uma reentrância assim, o Davi estava sempre naquela reentrância. Essa reentrância acabou, não sei se você sabe, agora tem uma madeira, uma fórmica assim, não tem mais reentrância. Ele adaptava a conversa dele a qualquer nível, né? Lembra do Pernambuco? Pernambuco era uma figura de um mendigo maravilhoso. O Davi, ele tinha inclusive amigos mendigos. Acho que aparece no Fulaninho. Aparece todo mundo. Pernambuco aparece. Não, Pernambuco aparece. Pernambuco não era um cara meio louco? Sim. Tinha um louco da Marinha que tinha não, estado de loucura da Marinha? Não. Talvez tivesse sido marinheiro. O Davi falou assim, o fulano, não sei se era... Acho que não era Pernambuco, não.
Não, Pernambuco era um mendigo. Você mostra pra ele aí aquela tua carteira. Aí não, como é que você entra no Maracanã de graça? Aí o cara mostrou a carteira de maluco. Não, Pernambuco dormia na rua. Isso aqui, ó, posso entrar no Maracanã de graça, aqui, ó, essa carteira aqui, maluco da Marinha. Pernambuco dormia na rua com jornal, essa coisa toda. A gente dava uns cobertores para ele, às vezes e tal. Então era uma fauna maravilhosa que o Davi tinha, né? Que ia do mendigo até o investigador de polícia, né? O investigador de polícia que tinha 2 mulheres na viração, quer dizer, era casting de 2 mulheres, uma delas era dele próprio. Essa gente, toda essa fauna toda surgia na cabeça do Davi e nos filmes dele. Essa que é a verdade, né? Quando ele escrevia, ele se ligava mais a um outro francês que ele também admirava, que era o Bresson. Ah, sim, né? É verdade. Escrevia coisas breves, rigor, o Bresson, com rigor e muito breves, eram sempre notas. Né? E eu me lembrei disso porque ele costumava brincar muito quando a gente discutia aquelas coisas de lista de melhores filmes do ano, essas coisas assim que se faziam nos anos 60, né? E ele dizia assim, não, o melhor filme do ano é o Pickpocket, em qualquer ano. Porque tinha uma coisa econômica no filme do Bresson que ele apreciava e que está num certo rigor na memória de Helena e que está muito nos textos. E tinha também aquela desarrumação, entre aspas, que a gente está falando. Claro, no Bresson, né? Absolutamente. O Bresson dá sempre aquela sensação de coisa, né? Você começa uma cena e você acha que não vai dar certo. E como crítico ele era maravilhoso também, né, Zé Carlos? Muito. Textos, mesmo um dos primeiros textos muito gostosos de ler foi aquele que ele apresentou na resenha de Gênova, né? Maravilhoso. Cinema Novo, que ele publicou depois num livrinho da editora Vozes, entende? Que é uma coisa muito curiosa, que é uma relação entre o que estava fazendo o Cinema Novo e o que se fazia antes com a chanchada. Entende? Isso. A chanchada, tudo se passa no primeiro plano, não tem nada atrás, entende? As pessoas olham para a câmera e falam para a câmera, não tem nenhuma... Né? Mas é preciso fazer uma coisa diferente, como isso acontecia no Cinema Novo, como os filmes estavam tentando construir um outro tipo de personagem, que não fosse aquele que falasse sempre de frente para a câmera. É uma análise breve também, mas muito precisa. A distância mostra-se a análise mais precisa ainda. É verdade. E fazia, quer dizer, ele fez vários textos na época, né? Porque nós discutíamos o que ele estava escrevendo no Metropolitano. Ele tinha um conhecimento monumental de cinema, que vinha das coisas do tempo de crítico, mas continuou depois. Ele resolveu escrever um texto que chamava-se Uma Aventura Malgache. Uma obra-prima. Isso é uma obra-prima que porque os filmes vão perdendo pedaços, porque você corta na moviola. Então, e ele resolveu escrever um texto a partir de uma história que ele inventou, que as sobras dos filmes magicamente teriam sido colocadas dentro de uma arca. Uma arca e depois uma garrafa. Que foi jogada no mar e que essa arca foi bater nas costas de Madagascar, por isso o nome chama Uma Aventura Malgache. E aí ele começa a descrever o que tinha dentro da arca. E aí coisas do arca, um trecho do filme é uma coisa extraordinária. Nada explica melhor a trilogia carioca, né? O Muito Prazer, o Fulaninha, o Jardim de Alá, do que imaginar um filme feito com sobras. Exatamente. Exatamente o que você não bota na narração, é o que ele pega e bota no filme. Era o que ele chamava de cinema de molhos. Ele ia guardando os molhos, lembra que ele chamava? Isso mesmo. Eu gosto de fazer cinema de molhos, né? Eu guardo os molhos, depois preparo o prato e tal. O Davi nunca foi pontificante, né? O Davi era um homem assim de uma extrema naturalidade. Era um homem que tinha uma profunda paixão pelo cinema, claro, todos nós sabemos, como vocês têm também. E para o Davi, às vezes, é por isso que eu achei muito significativo ele botar em Cartas do Meu Bar aquela foto da Brigitte Bardot num filme menor para nós, né? Christian Jacques, desfolhando a Margarida, né? Porque havia ali algo que sempre dizia ao Davi que era importante. Quer dizer, o Davi ele achava importâncias em muitos filmes que os críticos e os cineastas, sobretudo, não dão tanta importância. O Davi não se preocupava assim com os filmes geniais ou fabulosos ou maravilhosos, às vezes com filmes menores. É verdade. Onde ele descobriu uma essência cinematográfica única, né? E isso sempre me deixou muito impressionado, porque enquanto o pessoal ficava batendo papo sobre grandes obras-primas e tal, ele vinha com pequenas coisinhas assim. E é tudo parte
desse raciocínio que você referiu-se, o Zé Carlos também, do experimental nele, né? Por isso é que, numa entrevista que eu acho chocante, num período em que eu não estava no Brasil, o Davi já estava doente, o Davi começa a descrever as origens do cinema novo como uma grande brincadeira de brinquedo. Ele se refere ao brinquedo. Eu acho que foi primeiro essa coisa de pegar mesmo, brincar com a coisa, entende? Quer dizer, sair do peso que era produzir industrialmente, sair do peso que era fazer alguma coisa, e mesmo na época do cinema novo, sair do peso que era de ter que falar de alguma coisa importante e falar dessa coisa importante através de pequenas coisas, entende? Eu acho que se a gente pensa sei lá, eu me lembrando dele numa filmagem do domingo, a gente pensando no Memória de Helena, entende? No que veio depois, quer dizer, houve cada vez mais uma descontração, uma coisa mais solta. Eu acho que, eu não sei se você concorda ou pensa assim, eu quando penso no Muito Prazer, eu vejo ele muito perto do A Lira do Delírio, entende? Porque é uma preocupação do Davi de desarrumar, entende? Ele deixa uma coisa solta, entende? Uma conversa assim como a gente está fazendo, um fala, o outro atropela, fala, entende? E isso era uma coisa extremamente vigorosa naquele momento, entende? Porque era algo da gente, entende? Deixava de ser uma construção intelectual e passava a ser uma construção afetiva, entende? Que era o forte do filme, né? Sabe como é que ele exercitava isso na prática? Tinha várias maneiras de exercitar isso na prática. Uma das maneiras era adorar filmar no take 1. Mas se você faz o take 1, mas o ator sabe que você vai fazer o take 2, ele sabe que vai ter o take 2. Aí ele fazia o take 1 radical, só tem um mesmo. Contra a opinião de todos, do fotógrafo, da produção. Diz, poxa, mas vamos fazer mais um para garantir? Não, tá feito. Tem, inclusive, no Muito Prazer, um plano maravilhoso, que é um plano de sequência, uma cena maravilhosa, do Otávio discutindo com a Ítala Nandi, né? Ivan, você está contente com a vida que você está levando? Tudo bem. E você está contente comigo, Ivan? E é take 1, aquilo contra a opinião de todos, que era uma cena muito difícil de fazer, porque é um plano de sequência, deve ter uns 5 minutos. Uma discussão pesada. Num bar, né? Não, num apartamento. Que ela cobra dele que ele vive bebendo, está cheio de bebida, por isso que eles não transam mais. São 5 meses. 5 meses. Tá bom, muito bem. Agora, uma relação sexual depende de pelo menos 2 pessoas. Mas você cheira mal. Você perde a bebida. E ele fez aquilo take 1 e ficou no take 1 mesmo. E ponto final para poder manter essa coisa do aparente rascunho, mas muito espontâneo, né? Muito... Esquece. A gente falou aqui em invenção, né? No primeiro filme dele você já sente isso. Ele parte para pequenas invenções. Descobrir como se faz uma íris, descobrir como se faz o carrinho, descobrir, né? Depois talvez ele recebendo as próprias lições do próprio cinema novo, ele se descontrai e passa aí à procura de uma essência, né? Isso aí. E é a figura do... Eu acho que quando ele encontra isso é que ele vê do Rio de Janeiro nos filmes dele, né? Ele chega perto das pessoas que ele convive, o bar, o cara da esquina, né? As pessoas da convivência. Ele faz aquilo que ele dizia, o cinema de bairro. O cinema de bairro. O cinema sem Kombi. Eu achei essa ideia absolutamente genial. Ele adorava esse cinema sem Kombi. Fazer um filme sem Kombi. Fulaninha foi um filme Ele descobriu que ele descia de elevador, ele simplesmente atravessava a calçada. Fez um filme com elevador, mas sem Kombi. Fulaninha era o duelo da arrumação do Paulo Thiago, que escreveu o roteiro e produziu junto comigo, contra a desarrumação do Davi. Isso. E a começar, a subversão começou, o Davi tinha mania de sair na hora do almoço, voltava com a vodka na mão, coisa que o Paulo Thiago achava uma coisa inconcebível, beber ao meio-dia. Mas ele, na verdade, estava querendo criar uma birra para sair da produtora, para ficar produzindo a Prado Júnior, para fazer o tal filme sem Kombi. E fez isso mesmo. Falei, não, boto mais o pé aqui e tal. E foi para Prado Júnior. Então a gente tinha que produzir à distância.
foi uma coisa dificílima produzir o filme, porque não tinha sede de produção. Os atores eram maquiados na casa do Davi, e o diretor de produção era o Marcelo França. Então foi uma coisa dificílima. E o roteiro é muito arrumadinho, né? Muito mais arrumado que o do Muito Prazer, mas tem toda a subversão da desarrumação da Aviné Visana na maneira de filmar, né? Cláudio Mas a história é de vocês? Não, a história tinha um argumento do Davi com o Onésio Paiva, um argumentinho, mas era um argumento que não dava um filme inteiro. Que aí o Paulo Thiago pegou e desenvolveu com o Haroldo Marinho Barbosa um roteiro inteiro, mas muito mais o Paulo Thiago do que o Haroldo. E que foi o que foi feito. Mas tinha subversões do Davi, naquela cena que tem na Prado Júnior, que é uma grande noite na Prado Júnior, ele botou todos os cacos cinematográficos, né? Essas coisas que ele bota, os cacos cinematográficos, que não estava escrito. Aí tem lá um cara da rua, era um eletricista que tinha feito uma música, que ele resolveu botar o cara na cena, cantando a música. Que eram os passantes, né? Uma noite na Prado Júnior. Então tem aquele cara das medalhas. Vou te aplicar agora um batom. Tem a Márcia Brito fazendo uma modelo, tirando fotos. A primeira coisa que me vem à cabeça do Fulaninho, quando eu penso no Fulaninho, é como é o nome daquele ator? Aquele encostado no bar, aquele cara que é o... Tem o Cláudio Márcio, o Roberto Bonfim e o Flávio Santiago. Flávio Santiago, parado no bar. Que fala sempre a mesma coisa. Eu sofro porque eu tô correndo o perigo de ter que trabalhar. Falando eternamente a mesma coisa. Que tinha um cunhado que ia processar ele, porque ele ia ganhar uma herança. Exatamente. E se ele ganhar a justiça, você já viu. Eu vou ter que prover o meu próprio sustento. Isso, Bruno, você sabe, isso seria a minha morte. O outsider, né? Que era essa coisa do marginal no sentido literal da palavra, que ele era fascinado por isso, né? Que era a coisa da Prado Júnior toda, né? Os outsiders. Mas que não são necessariamente nem pobres, nem mendigos, é outsider, à margem, né? É interessante essa coisa, né? Ele vai ficando marginal, né? Ele vai ficando marginal também, junto com ele sai de toda aquela coisa programada, né? O pai militar, aquela coisa que ia ser daquele jeito. O pai era militar, mas era um militar muito especial. Vai percorrendo o caminho até a total militar que brincava de trem elétrico, né? Isso que vocês estão contando, que eu não me lembrava. Uma brincadeira. O pai dele tinha um trem dentro de casa. Tinha um trem maravilhoso, uma estação de trem, túneis, um quarto, tudo. Ele puxava do teto, né? Puxava do teto, ficava na parede, assim. Essa mistura do marginal com a classe média, que tem muito no Rio de Janeiro, por causa da favela, né? Ele era fascinado por isso, a Prado Júnior era muito isso, e isso é uma coisa que une os três filmes, Os Arquitetos e os Pivetes, do Muito Prazer, os Bêbados e a filha de classe média, que a Fulaninha era uma filha de classe média, da Cátia D'Angelo no filme. Trouxe minha filha, Ana Maria, para você conhecer. A Fulaninha! E no Jardim de Alá, então, é escancarado, que é no Jardim de Alá, que de um lado é a Cruzada São Sebastião, de outro lado são os prédios ricos, né, da outra margem. Né? Estava ali do lado, né? O cinema estava bem perto dele. Era, né, essa coisa próxima da pessoa. É muito rico isso, nessa trilogia dele. Eu acho que dos cineastas brasileiros, afora o Carvana, que filmando o Rio de Janeiro, talvez ele tenha se aproximado mais disso que a gente chama de Embora ele não fosse carioca, né? Carioca. Foi o que tornou possível o filme Luz do Fogo, foi esse descompromisso do Davi com o peso, porque o Luz do Fogo já era um projeto que tinha um peso comercial, que tinha que ser lançado, como acabou sendo. Mas ele dirigiu aquilo como se estivesse dirigindo Muito Prazer. Ele estava brincando igual estava nos outros. Flagrar a vida, né? Flagrar a vida. E se você parte para armar demais a cena,
né, você de alguma maneira você vai contraindo o que é possível de acaso, de vida, né, a interferência. Eu não sei se isso tem a ver com a grande admiração que ele tinha pelo Jean Rouge, pelo documentário. Pelo documentário. Né? Era uma fase que ele queria se isolar, quando ele criou Teorias, segunda-feira não se trabalha, né? Era um negócio fantástico, ele gostou muito quando eu disse a ele uma vez que em polonês, domingo quer dizer niedziela, não trabalho. E segunda-feira é depois do não trabalho. Ele disse, ótimo, agora eu só quero saber esse negócio. Depois do não trabalho, não se trabalha, né? Segunda-feira era um dia que o incomodava muito, né? Toda a humanidade. Ele tem aquela... Foi na Polônia, não? Muito prazer. Quarta-feira, semana praticamente encerrada. São 4 horas da tarde de uma quarta-feira, não é? Semana praticamente encerrada. Ela é uma frase que até hoje virou é um clássico. Um clássico, um clássico. Passo às suas mãos a minha obra-prima, a Fulaninha da Prado Júnior. Fulaninha foi feito em boa parte durante um verão, né? Foi. Né? Na Rua Prado Júnior. Na Rua Prado Júnior. Sem Kombi. E eu me lembro que uma vez eu estava almoçando com ele num restaurante em frente, no El Cid, né? No El Cid. E aí eu disse, ô Davi, o Marco Antônio está começando a filmar ali, você... E ele do outro lado da rua. Do outro lado da rua. Não, ele sabe, eu já falei com ele sabe. Exatamente. Você está dirigindo a distância? Não, ele sabe fazer o negócio. Exatamente. Até aquela cena que aparece a Sylvie Pierre no filme. Pois é, a Sylvie conta uma história que também perguntou a mesma coisa. Escuta, mas o filme tá ali, você tá aqui. Não, o filme é uma coisa, eu sou outra coisa. Exatamente. O filme tá andando ali. Porque ele almoçava e montando carrinho, ensaiando. Isso é bem característico do cinema do Davi, entende? Porque é um convite a você fazer cinema, entende? Talvez ele se satisfizesse mais com essa inseminação de um vírus cinematográfico do que com a realização de uma coisa pessoal, entende? Ele está sempre empurrando alguma coisa, jogando uma ideia, entende? Essa coisa meio informal, inacabada, se a gente quiser, entende? Que a gente encontra sobretudo na trilogia do Rio, entende? Quer dizer, no Muito Prazer, no Fulaninha. É muito delicado e generoso, parece os desenhos dele, entende? Aquela coisa bem suave, uma manchinha que sugere mais uma forma do que a forma acabada, entende? A forma acaba na cabeça do espectador. Nessa coisa da muito bem comparado aos desenhos dele. Não é verdade? Os desenhos dele são as aquarelinhas são... É verdade. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. De couro. Porque existem alguns desenhos dele também, entende? Além das aquarelas, existem uns desenhos. Eu me lembro quando ele estava fazendo Garrincha, tem uma série de desenhos dele sobre Garrincha, com um bico de pena, entende? Tem umas coisas de enquadramentos, assim, meio como, sabe, um plano visto de cima, um plano visto de baixo. Existiam desenhos e, no final, as aquarelas dele, que são bem lavadas mesmo. É uma coisa de uma aguinha com um pouquinho de tinta que sugere uma forma. Né? E que às vezes ele desenhava sobre a mancha, né? Ele fazia um bico assim de pena, uma coisa assim. Ele era muito preocupado com essa coisa da criação, da invenção que a gente está falando, né? E no Muito Prazer, eu apanhei por causa disso, porque eu não sabia disso. Ele gostava de inventar umas cenas que não estavam no roteiro. E ele ia todo dia na Moviola para ver como é que o filme estava indo. Porque uma coisa é o roteiro, outra coisa é o filme. E de vez em quando ele sentia falta de uma coisa. A entrevista dos pivetes, os pivetes falam para a câmera no Muito Prazer, não estava no roteiro. Foi inventada a partir dessas visitas à Moviola. E eu vi ele falando com a gente, olha, falta pivete. Uma coisa muito genérica, assim. Falta pivete, tem muito arquiteto. Aqui não é moralista. Agora é um tremendo do sacana, viu? Chico pra mim é um otário. Minha opinião é muito diferente da tua. Ele não gosta dela, mas ela gosta dele. Ou então ele dá o desprezo a ela. E ele inventou aquela cena dos pivetes, inventou depois um outro plano com a Ítala, que é belíssimo, a Ítala andando pela beira da lagoa e só a música tocando. Eu acho que isso corresponde a um lado de cinéfilo do Davi, entende? Quer dizer, o próprio filme dele, ele começava num certo momento a ver como espectador, e aí falta isso, falta aquilo, entende? Eu acho que isso acho que na época do cinema novo toda acontecia, quer dizer, a gente discutia com cinema todo o tempo,
Então, eu acho que essa prática dele é, de um certo modo, uma maneira de continuar esse prazer de falar de cinema, entende? Você vê e vai entende? Acrescentando alguma coisa ao filme. Talvez o filme, antes de começar a ser feito, não existisse muito na cabeça dele, ou seja, gerava uma ideia, entende? E a própria ideia sendo trabalhada começava a gerar outras. Isso ocorreu com vários dos realizadores do cinema novo, em vários momentos, entende? Eu acho que era um pouco essa coisa de tá bom, a gente desmonta tudo uma certa tradição acadêmica, né? Mas esse negócio de ir se inventando na medida em que você está filmando mesmo era muito comum. Correr o risco de descobrir o filme que você está fazendo. Claro, e não é uma coisa complicada. Claro. Correr o risco de descobrir o que é. Ter esse prazer. Não é uma coisa complicada. Que o espectador tem. Se você reserva os dias, não é complicado. O diretor tá lá, 3 dias são vagos. Naquela semana você filma qualquer coisa. Não é só ficar carregando fardo. Não precisa ficar amarrado naquela coisa do... Eu não me lembro qual dos diretores de cinema novo que disse que uma vez, se você soubesse o filme que ia fazer, eu não fazia. Você começa a fazer o filme e vai descobrindo no processo como é, entende? Isso aí virou prioritário no cinema dele, né? Exatamente. Não é só no cinema dele, mas virou prioritário. No cinema dele prioritário. E em alguns momentos, por exemplo, eu sinto no Fulaninha uma influência muito grande, sabe de quê? Da Janela Indiscreta do Hitchcock. Enorme. No entanto, se você for comparar a Janela Indiscreta com aquele filme, a Janela Indiscreta, aquele filme todo desenhado, plano a plano. E ele não fez um plano geral da rua. Ele sai de elevador e atravessa a rua. Ele me deu a cópia da Janela Indiscreta, que aliás eu tenho até hoje uma cópia VHS. E eu cobrei isso dele quando eu vi o Fulaninha. Falei, você vê aqui, mas tu não vai fazer um plano geral daquela rua para mostrar onde é que é essa rua? Uma que mostra assim a praia ao fundo. Nós acabamos fazendo a contragosto dele no letreiro, mas não aparece porque sobe assim, ele que marcou. Só que ele marcou, botou a câmera num lugar que passava numa árvore. Mas estava ótima aquela árvore. É lindo, mas continua não mostrando. Porque eu acho que é uma coisa de não situar mesmo. Por que isso? O camarada que está lá na Lituânia, na Estônia, lá na Inglaterra, nem está sabendo que aquela rua existe, que existe aquela praia. Interessa o ser humano, o espaço humano, ele chegar ali, né? Que eu cobrei no Muito Prazer um plano geral dos arquitetos com os pivetes, porque os pivetes ficavam em frente da janela dos arquitetos. Então ele filma os arquitetos falando sobre os pivetes entre si, e depois estão os pivetes na rua, mas não tem nenhum plano geral dos pivetes. E podia, porque era na mesma locação. Não tinha, de propósito. E ele fugia do assunto, não precisa e tal. Mas é o teu negócio, ele fugir do convencionalismo. Fugir do convencional, você de alguma maneira poderia prever que fosse existir aquele plano. Exatamente. Não? Eu, otariamente, várias vezes cobrei dele, disse, inclusive no Jardim de Alá. Eu me lembro que uma vez, quando eu vi o Jardim de Alá, a primeira vez foi lá no festival em Natal. Aí eu saí com o Davi andando pela praia e fui cobrando essa. Pessoal, Davi, precisava ter um acabamento ali, coisa na minha cabeça. E ele não falou nada, ele ficou ouvindo aquilo, mas nem estava aí para fazer aquilo, mas olhando assim, né, em retrospectiva, aquilo, realmente ele tinha toda a razão. Só interessa o espaço enquanto espaço dramático, ele não precisa descrever o espaço real. Exatamente. Ele pega dali o que importa. Nelson Cavaquinho, a noite é nossa. A sequência no Muito Prazer do bar, quando tem o Nelson Cavaquinho cantando, e é absolutamente desarrumada, que é o charme da sequência, entende? Amigo como eu jamais encontrarás. Porque você não tem ideia do espaço do bar, do que está acontecendo, por que entrou aquele sujeito cantando, por que de repente tem um barulho do lado de fora. E o que... Quer todo mundo? E essa desarrumação do ponto de vista da coisa convencional é extremamente criativa. Você fica ligado naquela ação pelo fato dela ser desarrumada, como naturalmente seria desarrumada uma situação como aquela que ele estava narrando. Entende? Exatamente. Vingança, minha amiga não quer vingança. Como ele consegue criar essa atmosfera, entende? É isso, de não mostrar o espaço real, de só aproveitar o que serve para a expressão, entende? De se recusar a uma arrumação convencional.
Isso é que eu achava. Nós ousamos interferir uma vez, eu e o Joaquim, produtores iniciantes, não entendíamos nada de nada, e ele tem uma cena no Antônios que também é tão desarrumada quanto. E ele marcou com o Delpino fazer só um carrinho indo e voltando na frente do Antônios. E a coisa acontecia na varanda, mas eram muitas coisas acontecendo. Como é que é? Continua votando na esquerda? E a gente ficou tão preocupado de estar errado, que o Joaquim ousou falar corta. Ele ficou tão enlouquecido, tão indignado, que foi embora para casa, passou 3 dias sem aparecer, deixou o Delpino dirigindo, para a gente aprender que não podia fazer isso, né? Porque era o nosso entendimento, ou desentendimento, do que estava na cabeça dele, e na cabeça dele estava muito bem arrumado. Aparentemente estava desarrumado, mas não estava nada desarrumado, não. Fazia parte do estilo mesmo. Fazia parte de um processo de invenção mesmo. Processo de invenção mesmo. Um processo de criação permanente, sem seguir os padrões convencionais. Porque independente do orçamento dos filmes e da qualidade artesanal e técnica dos filmes, os filmes têm alma, né? E essa é uma das maiores virtudes daquele cinema aparentemente tão precário. É que os filmes têm muito espírito, tem uma coisa muito viva ali, né? Mesmo que se buscar referência no cinema francês que tanto tocava ele, tipo Éric Romer, cineastas que se aproximam, né, daquela coisa dele, mas é ele, aquilo é único, não tem nada parecido. Há uma coisa que aproxima muito Davi, não só do Truffaut, como do Romer, que é uma preocupação maravilhosa que ele tem. Eu acho que o Davi foi o grande cineasta brasileiro da mulher. A preocupação do Davi em expor a mulher. E expondo a mulher, a análise que ele faz da relação da mulher com o mundo, do homem com a mulher e da mulher como resposta ao homem. Ele era um profundo conhecedor da alma feminina. E eu acho que isso ficou bem marcado em todo o cinema dele, né? Você vê que a presença, ele começou exatamente com Memória de Helena, que é um mergulho profundo, né? Aquela menina, moça, aquela coisa que ele faz de uma maneira... E não era bergmaniano, isso é que eu acho engraçado, né? Não. Essas mulheres não são suecas. Não são suecas. Exatamente. Né? Luz del Fuego é um belíssimo filme, né? Se a gente pensar bem, é uma joia de filme. Era um filme mais bem costurado. Mas era mais bem arrumado, porque tinha um compromisso maior. Né? A história está mais organizada. Quer dizer, a história tem uma narrativa, tem que estar contando. Porque nos outros... Tem um namoro daquele filme com Lola Montez, né? Também. Exatamente. Exatamente. É bem lembrado. Ela ali naquele camarim. Não, e tem aquele plano que ela vai no barco para Paquetá e joga a roupa, aquilo é tirado entra Max Office ali. Entra uma coisa assim. Entra. L'Atalante, não tem um negócio? Tem, o barco. O barco não tem isso? Tem. Pois é, ele falou, eu vou copiar e tal. Há um grafismo em Luz del Fuego, apesar de ter aquela coisa de Davi solta, né? Que, como você disse, alguns chamam de desleixada erroneamente. Ele é um filme que... Ele é uma joinha, como eu chamei, porque ele é um filme que obedece a um desenho. É como se ele estivesse, de fato, fazendo uma aquarela daquelas dele. Há um desenho interno no filme que compõe, né? É um filme muito bonito por causa disso, eu acho. Não, ganhou o prêmio de cenografia. Cenografia, ele fez uma coisa no Luz del Fuego que tornou possível o filme. Como não tinha dinheiro para fazer um filme de época, ele resolveu dirigir de época. E o Fernando Duarte fez uma fotografia de época. E aquilo deu um clima de anos 50 que a gente não tinha dinheiro para reproduzir. Mas talvez ele preferisse os outros porque estava mais perto disso que nós estamos chamando de desarrumação. Do ponto de vista dentro da trilogia carioca, você era menos compromissado, claro. Né? Claro. Quer dizer, ele atendeu a uma necessidade de composição, ele inventou um estilo adequado àquilo, mas, digamos,
talvez não fosse... Não era autoral, a começar que não era roteiro dele, né? Todos os outros eram roteiro ou dele sozinho ou dele com outro, mas a partir de argumentos dele. Luz del Fuego não, era um outro roteiro, era um filme de produtor. Mas que eu acho que ele dirigiu autoralmente tanto quanto os outros. Os filmes não são documentários, mas são muito ligados ao momento em que está sendo filmado. É verdade. Ao passo que o Luz del Fuego é uma volta, né? Ele vai lá atrás. Os outros não, os outros são quase que noticiário mesmo. No sentido de que a ação está acontecendo ali naquele momento. Não, esse negócio dos pivetes, quando ele filmou, aquilo estava começando a acontecer. Esse negócio de pivetes na rua, que hoje em dia é uma coisa corriqueira, em 1979, quando foi filmado, estava começando essa coisa de pivetes, mas ele deu um enfoque todo diferente, que ele discutia a sexualidade dos pivetes, que os pivetes tinham direito de olhar a mulher nua na janela, que sentiam tesão, que sentiam ciúme, que acompanhavam a história dos arquitetos. Quanto é que tu paga pra ver aquela mina ao vivo, hein? Peladinha da Silva. Nunca discutido o negócio do problema social dos pivetes, não era muito interessado nisso, não. Jardim de Alá é o Riad Alá. É como se fosse o Éden para o maometano. Jardim de Alá. Eu não sei por que se chama Jardim de Alá aquilo lá. Por causa do filme. Existe um filme chamado Jardim de Alá que fez um enorme sucesso aqui no Rio de Janeiro, principalmente onde as pessoas têm essa utopia de Jardim de Alá. Então resolveram fazer um bairro lá com esse nome. É um filme de um russo nos Estados Unidos, com a Marlene Dietrich, chamado Jardim de Alá. Fabuloso, né? Valtinho mata. Não, mas foi exatamente Você viu isso. esse filme? Eu não sabia. Vi, horroroso. O que aqui chama Jardim de Alá? Por que tem o teu nome? Por casa daqui morava um camarada chamado Alá. Não tinha uma história só. Muito ele interessante não anulava os outros personagens, entende? Não era, vou contar a história do personagem A do princípio ao fim. O personagem A era permanentemente sofria intervenções de outros personagens que eventualmente chegavam a ser o central da cena. E escolhia, de repente botava um coadjuvante, como tem no Fulaninho, tem um porteiro do prédio que era um figurante, era para ser um figurante. Aí ele chama o Nelson Dantas para fazer o porteiro. Isso. O Nelson Dantas dá um brilho pro porteiro e essa coisa de você fica querendo saber mais da história daquele porteiro, porque é claro que o Nelson Dantas não vai entrar muito e sair calado, né? Aqui em Copa, o senhor sabe como é que é, né? É a lei de Muricy. Cada um sabe de si. Olha aqui, outra piadinha igual a essa e quem vai em cana é o senhor. Aí ele criava lá umas coisas pro Nelson Dantas falar, umas coisas engraçadas e tal, e pronto. Era um novo personagem mas não desviava da história por causa disso, não. Não, como nos textos, né? São coisas breves, rápidas, né? Mas aqui está cheia de essa coisa que está na sua crítica do Muito Prazer é muito claro da dramaturgia do filme do Davi, né? Essas coisas que aparentemente estão desarrumadas, que estão ali acidentais, mas todas têm uma função, tem uma desarrumação que é uma desarrumação arrumada. Nós falamos em desarrumação, não é a palavra adequada, entende? Claro. Nós falamos isso em função de uma certa arrumação convencional da narrativa cinematográfica. Não era nada desarrumado. Era uma construção de ordem diferente da ordem dominante, entende? Quer dizer, era como a mesma coisa que ele dizia da crítica no começo lá do Cinema Novo. Nós precisamos inventar uma nova forma de analisar criticamente os filmes que nós estamos fazendo, porque estamos inventando uma outra maneira de fazer. Era exatamente, tratava-se de inventar uma outra maneira de fazer. O meu cinema começou também da mesma maneira, como um brinquedo, como uma espécie de pesquisa sobre mim mesmo, como seria um filme meu, porque eu nunca tinha feito, a mesma coisa que aula de caligrafia no colégio. Você sabe com a sua letra porque você tem um caderno especial para isso. Um filme você tem que fazer primeiro para saber qual é a sua caligrafia do filme. Eu aprendi com o meu primeiro filme, que é um filme até que ganhou uns prêmios em Brasília e foi muito louvado pela crítica aqui e tudo, mas chama Memória de Helena. Agora, depois eu fui mudando, porque é um filme meio arrastado, realmente não teve um público muito grande, foi passado, foi conhecido, no estrangeiro foi conhecido, me ajudou mais. Mas já a partir do meu segundo, depois eu mudei e fiquei mais comunicativo. O meu filme Luz del Fuego, que foi na fase final, foi um dos antepenúltimos, deu 2,5 milhões de espectadores, coisa que é difícil de acontecer aqui.
O segundo foi Lúcia McCartney, baseado num conto de Rubem Fonseca. E depois passei 10 anos sem filmar, viajando, levando os filmes brasileiros para os festivais lá no exterior. Aí depois eu fiz em 70 e 68 Muito Prazer, que é um filme, uma comédia mais leve, que foi muito barato e se pagou. Depois eu fiz Luz del Fuego, que foi o filme que eu tive mais audiência, mais público. Depois eu fiz Fulaninha e, para terminar, eu fiz Jardim de Alá. Os documentários eram de... são? Ah, são muitos, eu sei de... Os que te interessam, os mais importantes? Uns 10. Então fala de alguns. O filme sobre Humberto Mauro que eu fiz, foi o meu primeiro filme filmado, em 66, o filme sobre o Vinícius, 67. Tem até um filme sobre esse humorista Jaguar, que é bem bom, é bem gozado. As pessoas iam ao cinema para ver o complemento e não o filme. O Jaguar mandava as pessoas lá. O Colagem é um filme sobre dois atores negros brasileiros, uma homenagem a eles, Pitanga e a Luísa Maranhão. Aí fiz 10 filmes com Fernando Sabino sobre escritores brasileiros. É isso, eu não sei, eu realmente, se eu fizesse uma filmografia minha, eu ia deixar passar muita coisa que eu não me lembro mais, porque também entre uma coisa e outra, tem um biscate ali, que você tem que sobreviver, tem ajudar o outro aqui, fazer a fotografia de um documentário ali. É isso. Tá bom, né, Geraldo? Tá bom. Tá ótimo. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Eu quero dizer, eu quero o futuro.